Olá, que bom estarmos juntos de novo. Mesmo que a gente não possa, por força das circunstâncias, estar presencialmente, é um prazer poder receber você, poder entrar na sua casa e juntos adorarmos ao Senhor e prestarmos a Ele um culto que Ele merece. Seja bem-vindo, que a palavra de Deus, as canções, as orações, tudo fale ao seu coração e você ouça a voz do Senhor. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito bom como Igreja Batista da Lapa, um tempo de crescimento, e todo crescimento traz as dores de crescimento. São os desafios que temos diante de nós. E eu quero contar com a tua fidelidade, quero contar com a tua generosidade em permanecer fiel nos dízimos e nas ofertas durante esse período em que não temos encontros presenciais. Temos os meios digitais, existem várias formas de você contribuir, não só vindo aqui à igreja, mas também fazendo depósito, transferência bancária, as informações estão aí disponibilizadas para você. Mas o mais importante
é que esse seja para nós um tempo de grande expansão, que a gente esteja realmente focados e seguindo na direção em que o Espírito Santo está soprando e assumindo a nossa responsabilidade diante deste privilégio tão grande que o Senhor tem nos dado como Igreja Batista da Lapa. Conto com vocês, orem pela igreja, orem pelos irmãos, orem especialmente pelos nossos irmãos idosos, por aqueles que estão no grupo de risco e orem para que o Senhor faça com que logo nós possamos estar juntos novamente em adoração, presencialmente aqui no santuário. Deus abençoe sua vida. Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos, das celebrações, dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, do nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas. Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto! E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão.
receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Ao que é digno de receber essa Meus irmãos, que alegria podermos estar juntos novamente para buscarmos diante do Senhor a sua vontade, para ouvirmos a sua voz através do seu Espírito e da sua palavra, para que o nosso coração seja quebrantado e novamente formado à imagem de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo então a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações, no Antigo Testamento, no capítulo 3. Vamos ler apenas alguns versos, do verso 22 ao verso 26. Gostaria então que você prestasse atenção a esta leitura que faço na linguagem de hoje, que diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Quero convidar você a orar juntamente comigo. Feche os seus olhos onde você está. Deus querido, nós te agradecemos este tempo que vamos passar juntos e pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha ao encontro, ó Deus, de cada necessidade que temos. Te pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de ministrar a cada um de nós a Tua vontade. Ouve a nossa oração e nós desde já te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei qual é a sua experiência religiosa, mas eu fui criado na igreja e desde pequeno aprendi a decorar alguns versículos e um deles está aqui no capítulo 3 de Lamentações. E todas as vezes que eu lia na versão antiga que aprendi a decorar, que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos, vinha à minha mente que essa libertação, esse salvamento, essa salvação desse aniquilamento tinha a ver com o inferno. Era aquilo que eu tinha na minha mente, era aquilo que trazia sempre à minha memória quando eu li este versículo, quando era citado para mim. Com o tempo eu fui percebendo que, chegando à fase adulta, que havia
pressões e agruras nesta vida que seriam capazes de aniquilar a esperança que havia em meu coração. Nós vivemos tempos que têm o poder de aniquilar a esperança no nosso coração, que têm o poder de desanimar, de entristecer, de nos manter num estado de angústia, de choro, de tristeza contínua. E é interessante que nós precisamos enfrentar este momento difícil na nossa vida, na vida da nossa sociedade. E eu queria pensar com os irmãos como é possível buscar poesia no meio da tragédia, buscar poesia ou ver a poesia nascendo no meio das tristezas. É interessante que o livro de Lamentações, ele é composto de 5 poesias. Cada capítulo é um acróstico. Cada capítulo tem 22 versículos que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Alguns capítulos com mais ou menos versos, mas cada um deles tem 22 estrofes, vamos dizer assim, lembrando ou contando aquela história que havia acontecido. Esse livro foi composto entre 586, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, e 536, quando o rei Ciro da Pérsia permitiu que judeus retornassem a Jerusalém. É nesse período que esse livro é composto. Por isso que muitos creem que Jeremias é quem o compõe. E ele conta de maneira muito vívida exatamente o que estava acontecendo ali em Jerusalém. A destruição que aconteceu e como foi que aquilo foi permitido pelo Senhor. E é interessante que é no meio dessa tragédia nacional que Jeremias compõe então uma poesia. Encontra algo belo, esse gênero literário que caracterizado por essa composição métrica, por essa composição bela, cheia de estética, harmoniosa, inclusive nos seus sons, para trazer consciência às pessoas que ouvissem. E como é que Jeremias, que conta durante a sua poesia toda a tragédia que aconteceu, como é que ele também consegue encontrar esperança em meio a tudo aquilo que ele vai lendo? É interessante que este livro ele é lido pelos judeus ortodoxos no 9º dia do 5º mês, o mês de Ab, que corresponde a julho e agosto no nosso calendário. E quando eles leem o livro de Lamentações, eles recordam a destruição de Jerusalém em 586 pelos babilônios e a destruição do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo. É um tempo de recordação, é um tempo de buscar, de encontrar beleza em meio à tragédia. Quando Jeremias escreve estes termos, ele lembra que a tragédia não é o fim, ainda que, na história que Jeremias retrata, os judeus estavam sendo castigados exatamente pelos pecados que haviam cometido, pelo seu distanciamento de Deus, pelos seus erros diante do Senhor. O castigo não é o fim. Para Jeremias, ele entende que o castigo, inclusive, é uma expressão do amor de Deus pelo seu próprio povo, um amor de Deus pelo seu próprio nome e uma forma de Deus resgatar o povo no meio da sua tragédia. E é por isso que no meio desses versículos nós encontramos esta palavra de Jeremias nos exortando a ainda confiar no Senhor. A tragédia não é o fim. E eu queria então que nós, por um instante, pudéssemos imaginar que aquilo que assola o nosso coração, a angústia que toma o nosso coração, ela precisa permitir que brote poesia, que surja esperança, que a confiança e a fé sejam renovadas diante da tragédia. E a primeira questão aqui que Jeremias
lembra, e eu quero recordar com os irmãos, que nos versos que antecedem os versos que nós lemos, por 3 vezes, nos 3 versos, ele fala desta memória que ele guardava. Ele diz assim: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Depois diz: eu lembro sempre nisso e fico abatido. E diz ainda: mas a esperança volta quando penso no seguinte. Nós temos memória. E por vezes nós imaginamos que a tragédia, este momento imediato, é tudo que define a nossa vida. E nos esquecemos de lembrar, de trazer à memória algumas verdades. Até 2020, para algumas pessoas, Deus sempre foi o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o El Shaddai. Aí em 2020 surge uma tragédia e nós nos esquecemos daquele Deus que guardou a nossa vida durante todo este longo período. Alguns têm mais estrada, outros menos, mas esquecem-se que não existe somente o presente. E é o que Jeremias faz. Eu preciso lembrar, eu lembro de dores, mas eu lembro também das coisas e do poder que Deus realiza. E é por isso que quando ele fala, eu lembro do seguinte, ele fala, o amor do nosso Deus não se acaba. Por maior que seja a tragédia que nos alcance, por maior que seja a dor que tome conta do nosso coração e da nossa vida, Jeremias diz que, olha, o amor de Deus não se acaba. E eu fico imaginando Jeremias olhando para aquela cidade destroçada, não havia mais religião, não havia templo, não havia sacerdotes, não havia casas, não havia muros, a cidade era um destroço só. Mas Jeremias diz assim, o amor de Deus não acabou. Os irmãos já pensaram que esse foi o mesmo sentimento que tomou conta dos discípulos de Jesus, dos apóstolos? Foram eles que, quando as mulheres vieram avisar que Jesus havia ressuscitado, disseram assim, nós não acreditamos em você. Depois Tomé, quando ouviu o testemunho dos apóstolos, também não acreditou. E quando nós encontramos aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles também são aqueles que tinham perdido a esperança. Nós críamos que aquele Jesus restauraria o reino a Israel, mas ele morreu. O amor de Deus não acabou. Quando nós pensamos que tudo acabou, Jeremias nos faz lembrar que o amor de Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Nós não sabemos de onde isso virá, mas nós podemos ter uma esperança que mesmo aquilo, que é o último inimigo que vai nos alcançar, a morte, ele também já foi vencido, já foi vencida. Ainda que pareça o fim, não é o fim, porque o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Nós temos enfrentado muitos velórios de pessoas próximas a nós, de pessoas queridas, e por um instante, quando chega a notícia do falecimento de alguém, quando nós vemos aquele caixão sendo baixado à sepultura, nosso coração se angustia porque parece que acabou. Mas a verdade é que o amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim, porque Ele venceu a morte. Ele venceu essa tragédia, esse último inimigo que nós vamos ter que enfrentar. E é esta esperança que este amor traz ao nosso coração, que nos permite enfrentar estes momentos difíceis da vida. Assim como Jeremias estava ali olhando ao seu redor e vendo desgraça, tragédia para todos os lados, e o que fez com que ele permanecesse firme e fiel foi exatamente perceber este amor de Deus. Eu posso e eu devo manter esperança, porque o amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Eu imagino Jeremias, antes de escrever estes versos, tentando trazer à sua memória toda a história daquele povo que estava sob a ira de Deus, sob o castigo de Deus por causa dos seus pecados. De como aquele Deus, quando parecia que havia acabado tudo, por exemplo, para Abraão, que não podia ter filhos com quase 100 anos de idade,
e o amor de Deus o alcança e faz com que ele possa ter filhos. Quando o povo estava já há muito tempo cativo no Egito e o amor de Deus se manifesta, resgatando o povo dali. As histórias de Davi sendo perseguido, sofrendo perseguições injustas, mas o amor de Deus o preservando e resgatando e dando-lhe o direito de sentar no trono e fazendo promessas a Davi, promessas que, com a destruição de Jerusalém, caíam por terra. Então Jeremias pensa, isso não pode acabar aqui. O amor de Deus que separou Davi, que fez promessas a Davi, ele não se acaba, ele não tem fim. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que ele diz, é esse amor e essa bondade que nos renovam a cada dia, todas as manhãs. Não permite que sejamos consumidos pela tragédia, pela falta de fé, pela desesperança, pelas lutas que enfrentamos, porque eles vêm nos renovar cada dia. E é o que cada um de nós precisa aprender a fazer neste instante, em que a tragédia se manifesta para nós inevitável. Ela está aí, o problema está aí diante de nós. Nós precisamos trazer à nossa memória o amor de Deus. Precisamos nos lembrar que a cada manhã podemos falar com Deus, podemos suplicar que o seu Santo Espírito venha renovar o nosso coração, o nosso ânimo, que ele se manifeste de maneira real. E encontrar poesia. Eu me lembro de uma irmã na igreja, disse, pastor, o senhor conhece aqueles louvores meio estranhos? A gente não canta aqui na igreja, nós cantamos mais hinos, não é? Mas eu coloquei um CD desses um dia em casa e passei o dia limpando a casa, fazendo minhas arrumações e cantando em voz bem alta aqueles louvores que falam de um Deus vitorioso, um Deus que está presente. E mesmo diante dos problemas que ela tinha ali naquele momento, que ela precisava enfrentar, que ela precisava resolver, que quando ela parava, traziam angústia ao seu coração, dúvidas tremendas, ela encontrou alegria, ela encontrou poesia, ela lembrou e reforçou em seu coração esse Deus que está presente, esse Deus que é Senhor da história. Parece que os babilônios destruíram Jerusalém, parece que os babilônios aniquilaram o povo de Deus, mas nada disso foge ao controle do Deus da história. Nós precisamos trazer essas verdades à nossa memória, que mesmo que a morte nos alcance, chegue próximo de nós, de um ente querido, ainda assim, há um amor de Deus que não se acaba, há uma bondade que não tem fim, há um Deus que cuida de nós. E nós precisamos nos permitir ser consolados, ser renovados por estas verdades que estão na palavra de Deus e permitir que ela traga poesia para a nossa vida, que ela traga alegria para a nossa vida, que ela traga coragem para a nossa vida, para enfrentar o futuro, o momento que nós estamos enfrentando. Cada um de nós tem o seu ponto frágil, seu calcanhar de Aquiles, aquilo que toca mais profundo em cada um de nós. E cada um de nós tem o privilégio de entrar na presença de Deus para colocar diante dele exatamente esta fragilidade, esta fraqueza. Então eu quero convidar você a entrar na presença de Deus, a falar com Deus e dizer a Ele exatamente isso. Meu coração está angustiado. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu queria que a minha história fosse diferente. Alguns até poderão dizer, Senhor, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, mas eu preciso colocar diante do Senhor aquilo que parece que vai acabar, vai aniquilar a esperança, vai me consumir
nesse dia e permitir que este amor que não se acaba, que essa bondade que não tem fim, que essas misericórdias que se renovam, movimentem o nosso coração, nos façam levantar. Queria convidar você a orar aí onde você está, pedindo a Deus que faça real na sua vida a experiência de Jeremias, que em meio à tragédia descobriu que as misericórdias do Senhor, o amor de Deus, a sua bondade, não permitiam que ele permanecesse caído, sem esperança, sem fé para continuar. Que as palavras de Jeremias sejam as suas também, e que em meio à tragédia, à angústia que você enfrenta, possa surgir poesia que exalte, que glorifique o nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar neste instante. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor conhece o nosso coração, as nossas limitações, as tristezas que se abatem sobre nós, as angústias que apertam o nosso coração, os momentos, ó Deus, em que temos falta de fé, em que a esperança foge de nós. E nós queremos te pedir, ó Deus, que assim como estes homens da Bíblia, estas personagens foram renovadas, foram fortalecidas pela tua presença, pela presença do teu Santo Espírito e da tua palavra, isso também aconteça conosco, que sejamos renovados e que o nosso testemunho também seja esse. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque o seu amor não tem fim e a sua bondade é para todo sempre. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Ela me dá certeza e vivo confiante.
Queridos irmãos, que precioso esse tempo de adoração que passamos juntos. Fique atento, porque nas próximas semanas você vai receber a informação, os detalhes a respeito do nosso protocolo para o retorno gradativo aos encontros presenciais. E uma dica, já está disponível o nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular e acompanhar tudo o que está acontecendo na vida da nossa igreja. Acesse lá pelo Google Play, pela Apple Store, joga lá na pesquisa IB Lapa e você já vai poder fazer a instalação em seu celular. E eu tenho certeza que será bastante útil para você, para todos nós. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo tempo de adoração.